pessoal, eu sou a professora Natália e hoje a gente vai continuar o nosso assunto de equilíbrio químico. Como eu tinha falado anteriormente para vocês, equilíbrio químico é um assunto bastante extenso e a gente vai ter vários vídeos falando sobre algum ponto relacionado a equilíbrio químico. O tema de hoje é equilíbrio iônico e a gente vai ter dois vídeos. Esse primeiro vídeo em que eu vou estar gravando a parte teórica da aula, certo? A explicação da matéria, e um segundo vídeo com a resolução de alguns exercícios da apostila, certo? Então, antes da gente lembrar, antes da gente pensar no equilíbrio iônico, vamos lembrar de alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de ionização. Quando que a gente tem a ionização? Quando a gente tem, por exemplo, alguns ácidos que, quando dissolvidos em água, eles formam íons, certo? Esses ácidos eles têm caráter predominantemente covalente, certo? E depois da dissolução na água, eles passam a formar íons. Então, por isso a gente diz que ocorre a ionização, certo? Então, a gente tem duas equações que podem representar a ionização de um ácido, certo? Essa aqui é a mais correta. A gente tem aqui o ácido HA, que vai reagir com água, e a água vai capturar esse próton, esse hidrogênio aqui, e vai se transformar em H3O+, que é um íon, e a gente vai ter também o ânion A-, certo? Mas talvez vocês estejam mais acostumados com essa descrição aqui, mostrando só a ionização. O HA, ácido HA, liberando H+, e A-, certo? E um outro conceito que a gente tem é o conceito de dissociação, que ocorre, por exemplo, em bases e sais que já tem o caráter iônico, a ligação já tem caráter iônico, certo? Então, o sólido em si, ele já é iônico, porém, quando dissolve em água, os íons só se separam. Então, em vez de ser ionização, a gente chama de dissociação, certo? Mas em todos esses casos aqui, a gente vê que formam íons, certo? E aí, a gente tem, então, o conceito de equilíbrio iônico. Então, todo equilíbrio químico que envolve a participação de íons é denominado de equilíbrio iônico, certo? Então, formei íons aqui, seja pela ionização, seja pela dissociação. Então, aqui eu tenho equilíbrios iônicos, certo? A gente vai falar mais nesse capítulo sobre ácidos e bases. Os sais a gente vai falar depois, ok? Então, vamos imaginar aqui essa reação geral, né? Como a gente tinha antes, representando um ácido genérico, HA, que vai reagir com água, formando o íon hidrônio, H3O+, e o ânion A-. A gente tem para cá o sentido direto e para lá o sentido inverso, certo? E se o equilíbrio vai estar favorecendo mais a dissociação ou mais a molécula neutra, vai depender da força do ácido. Quanto mais forte o ácido, mais separado, mais facilmente ele vai liberar esses íons H+, certo? Então a gente vai ter mais quantidades aqui desses íons, vai ser uma solução que vai conduzir melhor a eletricidade, certo? Para esse equilíbrio, a gente pode construir a nossa expressão do Kc, nossa constante de concentração. Produtos sobre reagentes. H3O+, A- são os meus produtos, sobre os meus reagentes, o ácido e a água, certo? Só que a gente comentou que a água, como solvente, a concentração não varia, né? Então, por isso, normalmente, ela não entra na constante. Por que eu coloquei aqui, na verdade? É porque a concentração da água, como a gente disse que ela não varia, então essa concentração é constante, certo? Então, eu posso escrever dessa maneira aqui essa equação. Eu só peguei esse H2O e coloquei e passei para lá. Então, eu tenho aqui, ó, uma constante vezes outra constante, certo? Um número fixo vezes outro número fixo. E como a gente tem a multiplicação de dois números, a gente vai ter como resultado também um número constante, certo? Então, essa nova constante aqui, que é resultado da multiplicação
do Kc com a concentração da água, a gente chama de Ki, que é constante de ionização, certo? Então, a gente vai escrever aqui, ó, no lugar disso aqui eu coloquei Ki é igual a mesma coisa que a gente está acostumado, concentração dos produtos sobre a concentração do meu reagente, sem entrar aqui o meu solvente, certo? Então não muda nada, ok? É só uma explicação do porquê o Kc agora a gente está chamando de Ki, ok? Que é a constante de ionização, que para os ácidos a gente ainda chama de Ka, constante de acidez, que é o mais comum da gente encontrar nas tabelas, os valores tabelados da constante de acidez de diferentes ácidos, certo? Então, o que a gente pode pensar? Quanto maior for o valor de Ka, maior vai ser a ionização do ácido, portanto, maior sua força. Como assim, Natália? Então, olha só, se o Ka tem um valor muito grande, quer dizer que o numerador é grande e o denominador é pequeno, certo? Então, se esse valor aqui é grande e esse é pequeno, quer dizer que separou bastante aqui para formar os meus produtos. Ocorreu uma grande ionização. Se ocorreu ionização, quer dizer, bastante ionização quer dizer que o ácido é forte. Então, quanto maior for o valor de Ka, mais forte é o ácido, ok? E a gente pode pensar em algo bem semelhante também para as bases, tá? Então aqui a gente tem uma base, esse C aqui representa o cátion, tá? Uma base genérica que está se dissociando. E a gente pode construir o Kc aqui, ó, produtos sobre reagentes, ok? O Kc, ele também pode ser chamado de Kd, que é a constante de dissociação, ou é mais comum ainda, como a gente está falando de uma base, Kb, constante de basicidade, certo? E do mesmo jeito, ó, quanto maior for o valor de Kb, quer dizer que maior é a dissociação, portanto, mais forte é a base, ok? Então, vamos pensar agora em ácidos e bases polipróticos. A gente vai fazer todo um raciocínio aqui para ácido, mas esse mesmo raciocínio serve para base. O que são esses ácidos, esses poliácidos? Eles possuem mais de um hidrogênio, mais de um próton para liberar, certo? E as polibases, no caso, elas vão possuir mais de uma hidroxida, mais de um OH, ok? Então, vamos pensar aqui num ácido que possuem 3 hidrogênios ionizáveis. Essa aqui é a primeira reação de ionização. A ionização, quando a gente tem mais de um hidrogênio, ela ocorre em etapas, certo? Então, a primeira ionização, eu vou liberar um H+, certo? Vão sobrar ainda 2 hidrogênios junto com o meu ânion e a minha carga aqui vai ser -1. Balanceando as cargas, mais 1, -1, carga neutra, como estava inicialmente, certo? Essa substância que se formou aqui, esse ânion que se formou, ele também pode se dissociar, certo? E quando ele se dissociar, o que eu vou ter? H2A-, que vai liberar um próton, e agora só me sobra um hidrogênio, e o ânion aqui tem carga -2, já que eu perdi aqui uma carga positiva, né? Se a gente somar aqui, ó, mais 1, -2, dá -1, conforme era esse meu ácido inicial, ok? E esse ácido aqui, ele ainda tem um hidrogênio para se dissociar, certo? Para ionizar, na verdade, né? Então, quando ele se ionizar, vai liberar um hidrogênio e aqui vai liberar o ânion A3-, ok? Eu posso ainda somar todas essas reações. Quando eu somar, o que vai acontecer? Eu vou cortar o que está em igual, o produto de uma reação e reagente de outra. Então, eu tenho aqui, ó, H2A-, H2A-, produto, reagente, então eu vou cortar. Porque o que está se formando aqui está sendo consumido aqui. Então, eu posso cortar, que é como se ele não participasse, certo? E aqui também, ó, tá se formando aqui, está sendo consumido aqui, então também posso cortar. O que sobrou, então? Sobrou o meu ácido, que liberou 3H+, mais o ânion A3-, certo? Então, esse equilíbrio, ele ocorre, essa ionização ocorre em etapas, ok? E para cada uma dessas etapas, eu posso escrever
uma constante de ionização. Então, tenho aqui ó, os meus produtos dividido pelo meu reagente, certo? Aqui, mesma coisa, ó, os meus produtos dividido pelo meu reagente, certo? E aqui, minha terceira constante de ionização, os meus produtos dividido pelo meu reagente, certo? Para cada uma. E eu também posso escrever para essa equação geral aqui, ó. Produtos, né? Aqui eu vou levar 3, porque eu tenho 3 hidrogênios, certo? Sobre o meu reagente, tá? Agora vamos observar o que acontece se eu multiplicar K1, K2 e K3. Então vamos lá, ó. Multipliquei K1 vezes K2 vezes K3, certo? Peguei lá, repeti cada uma daquelas expressões que estava lá atrás, ok? Agora, se a gente reparar, olha só, aqui eu tenho H2A menos aqui em cima e também aqui embaixo, certo? Aqui está multiplicando, aqui está dividindo. Então, eu posso cortar esses dois, certo? Porque eles se anulam, como a gente faz nas contas de dividir normalmente, certo? E aqui também, ó, HA menos 2, HA menos 2, vou cortar, ok? E o que sobrou então? Ó, H vezes H vezes H. H ao cubo. Sobrou também o A3 menos e aqui no denominador sobrou H3A, certo? Se vocês repararem, tudo isso que sobrou é exatamente igual àquela constante que a gente calculou no slide anterior para a minha reação global, certo? Para a minha reação, depois que eu somei as 3 reações e tive a reação global, eu montei uma constante de ionização para aquela reação global que é exatamente essa aqui, certo? Então, se eu multiplicar os valores de K1, K2 e K3, os valores numéricos mesmo, eu vou obter o valor da constante de ionização, tá? Faltou o izinho aqui, para a minha reação global, certo? Vamos ver aqui um exemplozinho para a gente entender melhor? Então, o H2S, certo? O ácido sulfídrico, ele tem essa primeira ionização e a constante é 1,1 vezes 10 menos 7. Para a segunda ionização dele, a constante é 1 vezes 10 menos 14. Se eu pegar a minha reação, ó, somei essas duas reações e tenho essa reação global aqui. Como é que eu vou achar o valor da constante de ionização? É só multiplicar essas duas. 1,1 vezes 1 dá 1,1. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 14 dá 10 a menos 21, certo? O mesmo raciocínio a gente pode fazer para bases também, tá? Então, se eu tenho uma polibase, se eu multiplicar, vamos supor, eu tenho 3 hidroxilas para se dissociar. Então, se eu multiplicar K1, K2 e K3, eu acho o valor da constante de basicidade para a equação global, ok? Então, agora a gente vai ver a lei da diluição de Ostwald. O que é essa lei? Ela é uma relação matemática. E a partir dessa relação matemática, a gente pode calcular constantes de acidez, certo? A partir do grau de ionização, ok? Vamos lembrar o que é o grau de ionização. A gente já viu o que é o grau do equilíbrio, certo? Que é bem similar ao grau de ionização, que é o nosso alfa, certo? No caso, para ionização, é a quantidade ionizada, a quantidade que se separou, dividido pela quantidade total, quantidade inicial que eu tenho do meu ácido, certo? Sempre vai ser um valor entre 0 e 1, ok? E se a gente pegar esse valor e multiplicar por 100, a gente acha o grau de ionização em porcentagem, tá? Então, a gente lembrou aí o que é o grau de ionização, que é bem parecido com o grau de equilíbrio, certo? Para a gente só lembrar um pouquinho, confirmar se a gente entendeu o que é o grau de ionização. Vamos lá, como é que a gente calcularia? Vamos supor que eu tenho uma solução com 2 mols de um ácido e o grau de ionização deles é 0,4. O que eu vou fazer? 0,4 é a mesma coisa que 40%, né? Relembrando, se eu calcular, multiplicar 0,4 vezes 2, ou fizer quanto que é 40% de 2 mols,
eu vou achar 0,8, certo? 40% de 2 mols é 0,8. Quer dizer que dos 2 mols que eu coloquei do ácido, são os 2 mols iniciais, 0,8 se ionizaram, ok? E o restante, 1 menos 0,8, 1,2, vai continuar aqui na forma neutra, certo? Agora vamos lá, vamos imaginar esse equilíbrio aí genérico, tá? O que eu tenho? No início, do mesmo jeito que a gente falou lá, eu tinha uma quantidade de 2 mols, vamos supor uma solução de 2 mols por litro. Então eu tenho no início uma concentração do ácido HA, que é M, vou chamar aqui de M. Antes de eu colocar na água, ele ainda não se ionizou. Então eu tenho 0 de HA e 0 de H, desculpa, e 0 de A-. Ó, essa coluna aqui é para HA, essa coluna aqui é para H+, e essa coluna aqui é para A-. Então eu tenho 0 e 0 dessas duas aqui, certo? E olha só, a gente já vou colocar aqui, já vou preencher. Depois que eu coloco na água, parte dessa quantidade inicial, ela se ioniza. E como é que eu vou saber essa quantidade? Do mesmo jeito que a gente fez antes, a gente multiplicou o grau de ionização pela concentração, né? O 0,4 vezes 2 que a gente fez no slide anterior. Então, se eu multiplico aqui o meu grau de ionização pela minha concentração, eu acho qual é a quantidade que foi consumida. Então, por isso que eu coloquei aqui o sinalzinho de menos, certo? Agora, assim, no início eu tinha 0 dessas duas substâncias, certo? Desses 2 íons, melhor dizendo. E como aqui a reação é 1 para 1 para 1, se eu consumir aqui alfa vezes M, então aqui eu formei alfa vezes M, certo? Já que a proporção é de 1 para 1, ok? E como é que vai ficar o meu equilíbrio no final? Eu tinha uma concentração M e foi consumido alfa vezes M, então é só eu subtrair para saber quanto que sobrou. E aqui eu vou somar, né, para ver quanto que foi produzido, certo? Então, esses valores aqui, eles indicam a concentração de cada espécie no equilíbrio, ok? Vou, então, pegar esses valores e colocar na minha constante de acidez. Estou chamando agora de Ka, porque é um ácido, certo? Então, tem aqui, ó, produtos sobre reagente. Vou substituir esses 3 valores, ó, concentração de H+, concentração de A- e a concentração de HA, certo? Substituir, ok? O que eu vou fazer agora? Aqui embaixo, eu tenho M aqui e aqui, né? Então, eu vou colocar esse M em evidência, ok? Então, se eu multiplicar aqui, ó, M vezes 1 dá M. M vezes menos alfa dá alfa M, certo? Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso cortar esse M com um desses M's aqui, né? Vou cortar, ok? E quando eu cortar, o que vai me sobrar? Essa equaçãozinha aqui, alfa vezes alfa, alfa ao quadrado, vezes M e 1 menos alfa embaixo. Essa é a equação que representa a lei da diluição de Oswald, certo? E a partir, se eu tenho a concentração e se eu tenho os valores de grau de ionização, eu posso calcular a constante de acidez, ok? Então, eu vou repetir aqui essa constante, tá? E o que a gente pode reparar? Que, olha só, se alfa for menor do que 5%, ou se ele tiver em números decimais 0,05, que é a mesma coisa de 5%, então 1 menos alfa vai ser aproximadamente igual a 1. Esse denominador aqui, ó, 1 menos alfa. Se eu faço aqui, ó, 1 menos, por exemplo, se fosse 5%, 1 menos 0,05, eu vou ter 0,95, que é aproximadamente 1, certo? Então, sempre que eu tiver alfa menor do que 5%, eu posso dizer que esse denominador é aproximadamente 1 e eu posso cancelar esse denominador e vou ficar com essa expressãozinha aqui, que é mais tranquila de trabalhar, certo? Então, para os ácidos ou bases fracas, a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui sem o denominador, ok? E se vocês repararem, olha só, a gente sabe que K
é uma constante, ou seja, não varia, certo? Então, se eu fizer a concentração diminuir, como que eu posso fazer a concentração diminuir? Se eu adicionar mais água, por exemplo, diluir a solução. Se eu diluir essa solução, então para eu manter isso aqui constante, se ele está diminuindo, então alfa tem que aumentar para essa proporção aqui permanecer constante, certo? Ou seja, à medida que eu vou diluindo a solução, alfa vai ficando maior, ou seja, a ionização vai aumentando. E essa aí é o que diz a lei de Oswald, tá? Então, a uma temperatura constante, à medida que diluímos uma solução, ou seja, quando a concentração do eletrólito diminui, seu grau de ionização ou de dissociação aumenta, certo? Então, quanto mais diluído for a solução, maior vai ser alfa, ok? E agora, a gente está quase acabando já, a gente vai falar de deslocamento do equilíbrio iônico. A gente já viu deslocamento químico, né, na aula anterior, e agora a gente vai ver que não tem muita diferença, tá? Em algumas coisas. Mas vamos lá. Primeiro, pressão. A gente viu que a pressão, ela altera mais equilíbrios gasosos. Só que o equilíbrio iônico, eles normalmente ocorrem em solução aquosa, certo? A gente coloca o soluto na água, ele se dissolve e forma os íons, certo? Então, como não é estado gasoso, então a pressão não afeta este equilíbrio, não provoca um deslocamento significativo desse equilíbrio, ok? E a temperatura? A temperatura, assim como a gente viu anteriormente, ela sempre vai favorecer a reação no sentido endotérmico. O aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico, certo? E faltou aqui, né? E a diminuição da temperatura favorece o sentido exotérmico, ok? Porém, nesse caso, quando a gente altera a temperatura, a gente tem que lembrar que altera também o valor da constante, ok? E o que mais vai afetar o equilíbrio, o que mais vai causar o deslocamento do equilíbrio é a variação da concentração. É o efeito mais importante, que é o que a gente vai ver agora, tá? Primeiro a gente vai ver o efeito do íon comum. O que acontece se eu adicionar um íon comum? Eu tenho, por exemplo, esse equilíbrio aqui, tá? Do ácido cianídrico, e eu tenho aqui a constante de acidez dele. Vamos supor que depois eu dissolver o ácido cianídrico em água, ele estabeleceu o equilíbrio, certo? Então vamos supor que eu adicione NaCN, cianeto de sódio. Cianeto de sódio, quando eu colocar ele na água, ele também vai formar íons, ele vai se dissociar, certo? E a gente vê que a gente tem aqui um íon comum, que é o CN, certo? É o cianeto. Deixa eu pegar aqui minha caneta para a gente fazer a regra da caneta. O que vai acontecer? Se eu estou colocando o cianeto, quer dizer que eu estou aumentando a concentração dessa espécie. E o que acontece quando eu aumento a concentração dessa espécie? Eu desloco para o lado de lá. Eu desloco para a formação dos reagentes, certo? Então, o que isso quer dizer? Que sempre que eu colocar um íon comum, eu vou estar diminuindo a ionização de um ácido ou a dissociação de uma base, certo? Eu vou estar deslocando no sentido de formação dos reagentes, ok? E o que acontece se eu adicionar um íon não comum? Depende, alguns íons eles não vão causar nenhum efeito, mas se os íons reagem com os íons que estão presentes no equilíbrio, a gente também vai ter uma alteração, tá? Então, há íons não comuns ao equilíbrio iônico que podem causar o deslocamento, desde que sejam capazes de consumir algum íon existente no equilíbrio, certo? Então, eu tenho como exemplo esse equilíbrio aqui. A gente até fez um exercício que envolvia esse equilíbrio. A gente tem isso aqui com a cor alaranjada e aqui com a cor amarela, certo? O que acontece, por exemplo, se eu adicionar uma base NaOH? A gente sabe, ó, que esse íon H-, ele reage com o íon H+, né? E forma água. Ou seja, esse íon consome o H+. Se ele está consumindo H+, eu vou diminuir a concentração de H+.
E o que acontece com o equilíbrio quando eu diminuo a concentração de H+? Eu vou deslocar para esse sentido aqui, que é o sentido da cor amarela para esse equilíbrio, ok? Então esse é o efeito mais comum, que é o efeito da concentração com íons comuns, né? Ou com íons não comuns, mas que reagem. Então eles vão causar aquele mesmo deslocamento que a gente aprendeu com a regra da caneta, certo? Então, essa aula foi só isso, né? Essa aula de teórica bem rapidinha, a gente está indo bem devagarzinho, seguindo a apostila. E na próxima aula a gente vai resolver os exercícios no próximo vídeo que já está aí disponível para vocês.